Olá a todos! Eu sou a professora Marcleia, professora de ensino religioso. Estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós vamos falar sobre crenças religiosas e filosofia de vida, princípios e valores religiosos. Nosso objetivo: identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, discutindo como podemos influenciar condutas pessoais e práticas. Bem, o que é princípios, né? Princípio é início, fundamentos, sentido, é possível observar eles em princípios constitucionais, em leis, como por exemplo nós temos os princípios educacionais. Aí temos lá na LDB, né? O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: igualdade de condições para acesso e permanência, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Também podemos observar na Constituição, não são princípios que regem a nossa nação. Então nós temos soberania, cidadania e assim nos diversos campos da vida temos os princípios pessoais, certo? Continuando. Eu quero que vocês observem essa imagem, tá? Ela é um mosaico que está presente na sede da ONU em Nova York, né? De Norma, e nele nós temos aí pessoas de diversas culturas, diversas etnias, né? Nós podemos observar pelas vestimentas, né? E temos uma frase, diz: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei. Vós também faça aos outros como gostaria que eles fizessem a você. O que podemos dizer? Traduzindo aqui, essa frase quer dizer: não faça aos outros o que não queres que seja feito a ti, e deseja para os outros o que desejas e espera para ti. Então, é um valor religioso, eles chamam de regra de ouro. Por que regra de ouro? Porque ele está presente em praticamente todas as religiões. Essa regra de ouro, ela remota a 3.000 anos, né? E segundo dizem, é de autoria de Confúcio, que viveu na China no século VI. Continuando. Então nós temos aí como valor, como exemplo desse mosaico, eu trouxe como referência do próprio povo brasileiro, para entendermos a nossa diversidade religiosa, né? Nós temos que entender, compreender a nossa formação. Então, o povo brasileiro, ele sofreu influência de vários outros povos, né? Então, nós temos a presença do europeu. Ao chegar aqui em 1500, aqui já habitavam os índios. Depois chegaram os africanos, né? Através do tráfico de escravos. E asiáticos e demais nacionalidades. Então, nós não fugimos à regra desse mosaico cultural, certo? Essas pessoas incorporaram à nossa cultura seus valores, né? E inclusive a sua religião. Por isso nós temos uma diversidade não só étnica, como uma diversidade cultural religiosa muito grande. Quando eu me refiro cultura religiosa, gente, é porque eu considero como cultura, considera-se tudo aquilo que é criado pelo homem, tá? Então, tecnologia é uma cultura, porque foi criado, não é da natureza. A religião, tá certo? É criado. As ciências é uma criação humana, assim como a música, né? A arte de um modo geral. Por isso que eu falo cultura religiosa brasileira e remeto-me ao quadro por isso, certo? Então, nós somos diverso, né, etnicamente falando, né, e esses povos que chegaram aqui, que fizeram parte, né, da formação, também incorporaram à nossa cultura os seus valores, né, e nos deram essa diversidade religiosa. Continuando. Valores religiosos. Valores, segundo José Pacheco, tá? Valor é um fim, algo para o qual a ação humana pode e deve se dirigir, aquilo que vale a pena. Valor é aquilo que dá sentido a uma atividade e, no limite, à vida. Já religioso é relativo à religião.
digamos que é o elo, né, entre a divindade e o indivíduo, e pode ser os ritos ou cerimônias. Então a gente define os valores religiosos como princípios que uma pessoa adepta de uma religião, ela professa e ela defende, não só segundo o seu líder, né, mas também segundo o escrito sagrado, como por exemplo a Bíblia. Então nós temos aí alguns valores que eu acredito, né, ver se vocês concordam, que a maioria das religiões pregam, né? Então é respeito, amor, paz, solidariedade, justiça. Então pode ter dogmas diferentes, né? Atribui o nome do seu Deus, nomes diferentes, né? Alá, Jeová, mas todas elas pregam respeito, pregam paz, pregam solidariedade, pregam justiça. Então são valores comuns. Continuando, eu trouxe Allan Kardec. Ele fala em O Evangelho segundo o Espiritismo que as matérias contidas nos escritos sagrados, eu quero dizer, os livros, né, como nós vimos nas aulas anteriores, né, a Torá, a Bíblia, o Alcorão, né, elas se dividem em 5 partes. Então, os atos comuns, por exemplo, no cristianismo, da vida de Cristo, vem os milagres, né? Por exemplo, a cura de um cego, né? Atribui-se a Jesus, por exemplo, milagres. Profecias, né? Profecias relaciona-se ao futuro, né? Vai ocorrer algo, certo? Que nós, comuns, seres humanos comuns, não temos a capacidade, segundo os adeptos, correto? As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, por exemplo, dogma, gente, eu diria um dogma, que Jesus é filho de Maria, certo? E é um dogma, ninguém muda isso, né? É uma afirmativa que não permite, que os adeptos não permitem questionar. Então, dogma é isso, é algo que é inquestionável naquela religião, está posto lá e não se muda isso, certo? E, por último, o ensinamento moral. E, segundo Kardec, o ensinamento moral é o único, né, dessas 5 partes, né, que contém nesses escritos sagrados, que permanecem incontestável e intactos, certo? Então, a gente pode mudar os milagres, a profecia, o nome do Deus, pode mudar o dogma, porém, segundo ele, o ensinamento moral, ele é incontestável e ele é intacto. E esse ensinamento moral, de modo, são valores, como a gente vai ver aqui, são algumas regras, né, que são comuns a todas as religiões. Então, nós temos aí, pode-se inferir, então, que as religiões podem ter diferenças substanciais do ponto de vista filosófico, cada uma delas fundamenta-se nos seus próprios dogmas, né? O preceito moral, pois advém de uma lei divina e natural, embora as religiões elas sejam elaboradas por homens, né? Todas elas têm origem no ser divino, certo? E esse ser para eles é perfeito, né? Então, tirando o fanatismo, tirando dogmas, proselitismo, fica o essencial, que é um código moral e universal que essas religiões pregam. Veremos a seguir aqui, ó, Geoffrey, eu vou colocar esse livro no final como sugestão de leitura, tá, gente? E ele fez um mapeamento de 64 princípios que ele encontrou, né, nos escritos sagrados. E, de certo modo, ele vem a corroborar com Kardec. Então, ele diz que são algumas regras que não mudam, como amar o teu próximo, há um só Deus, melhor dado que receber, o reino do céu está dentro de nós, colhemos aquilo que semeamos, a verdade é universal, honra teu pai e tua mãe, ama os teus inimigos, nem só de pão vive o homem, bem-aventurados aqueles que perdoam e Deus é amor. Então, isso realmente, de fato, é comum e eu vou trazer 2 aqui que constam nesse livro que eu vou deixar no final para vocês. A regra de ouro. Né? O que é uma regra de ouro, segundo eles? Primeiro porque ela está presente em todas as religiões e todas as culturas. Como a gente viu lá no início, vou mostrar aqui para vocês, no mosaico, que eu falei para vocês que está presente no Museu da ONU em Nova York, tá vendo? É uma das regras de ouro. E
como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Faça aos outros como gostaria que te fizesse. Então, segundo ele, essa é uma regra de ouro. Ela remete a mais de 3.000 anos e ela está presente aí em praticamente todos os escritos sagrados. Então, vamos conhecer algumas que ele cita no livro. A primeira: faça aos outros tudo o que queres que te façam, porque esta é a lei e os profetas. Vejamos que ela está presente aí no cristianismo. Agora a gente vê, não faças ao teu próximo aquilo que te fere. Está na Torá, judaísmo. Então, assim, ele está mostrando que são equivalentes. Aí em seguida a gente tem no islamismo, né? Faz a todos o que gostarias que te fizesse e rejeita para os outros o que rejeitarias para ti. Então, nós diríamos que elas são equivalentes, certo? Próximo: não firas o teu próximo com aquilo que te causa sofrimento, certo? O outro: existe algum princípio que sirva de conduta para a vida? Confúcio respondeu que seria o princípio da reciprocidade. O que é isso? É aquilo que é mútuo, né? Então, assim, eu te respeito, você me respeita, isso é mútuo, isso é reciprocidade, certo? O que não desejas que te façam, não faças a outrem. Continuando, outra regra de ouro presente no hinduísmo, que é a mesma coisa. Esta é a síntese de toda a verdadeira retidão. Trata o teu próximo como esperas ser tratado. Não faça ao outro nada que não desejes que ele te faça. Então, a gente viu aí que são religiões diferentes, culturas diferentes, certo? Estão em palavras diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. É isso que eles chamam de regras de ouro. É um valor religioso. Continuando, uma outra regra que é ama o teu próximo. Vejamos, no judaísmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, no cristianismo está assim: eu vos dou o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim sereis conhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor pelos outros. Não estou dizendo a mesma coisa de ama o teu próximo. Um homem, isso foi do cristianismo. Aí vem o hinduísmo e diz: um homem adquire uma boa regra de conduta quando vê o próximo como a si mesmo. Não estou dizendo a mesma coisa. Então, o que eu mudei foi o escrito sagrado, mas eu posso mudar o nome do Deus a que eles se referem, é diferente. Mas quando eu vejo as regras de ouro, né, os valores que estão ali naqueles escritos, eles convergem para a mesma coisa praticamente, certo? Aí continuamos. Temos no budismo: só é feliz o homem pleno de amor por todas as coisas do mundo e que pratica a virtude em benefício dos outros. Não estou dizendo a mesma coisa. E aí Confúcio vem de novo: procura estar em harmonia com todos, ser amigo dos teus irmãos. O que é ser amigo? Cuidar, né? É apoiar, é ser recíproco. Ninguém é crente se não tiver amor ao próximo, se não amar seu irmão tal como ele é. Islamismo. Então, como nós vimos, nós mudamos, como diz Allan Kardec, os atos comuns, né, das vidas dos profetas, sua origem, né? Então mudamos a história de cada um. Milagres, então nós temos milagres diversos, né? As profecias, elas também mudam de acordo, né, com a crença, com a cultura religiosa que a gente esteja estudando no momento. Assim, os dogmas deles, todos se fundamentam em algum dogma diferente do outro, mas os ensinamentos moral, ele é o mesmo. Os valores que essas pessoas carregam, né, a gente pode observar que eles convergem, certo? Mudam-se aí as palavras, mas a gente vê que há 3.000 anos atrás já pregava-se esse mesmo valor. Isso mesmo em religiões de cultura oral. Passando por religiões de cultura escrita, nós temos os mesmos valores e ensinamentos. Então, ele prova que, enfim, o ensinamento moral, ele é de fato incontestável, né? Então, eu vou deixar para a leitura de vocês os 2 livros que eu citei aqui e de onde eu tirei tudo isso, vocês estão vendo? De Emily Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né? Quem tem interesse se aprofundar mais no assunto, e Os Princípios Comuns de Todas as Religiões. Esse segundo, de Jeffrey,
ele mapeia aí 64 princípios que estão presentes na maioria das religiões. Então, agradeço e até a próxima aula.